Secretário, eu gostaria de fazer uma última pergunta, antes de encerrar. Eu queria saber a respeito das retomadas dos projetos culturais aqui no estado de São Paulo. Nós vivemos tempos de pandemia atualmente, o que praticamente paralisou os trabalhos de artistas, para outros projetos culturais, e isso impactou de forma significativa tanto os artistas mais relevantes também aqueles artistas independentes. Eu tenho praticamente duas perguntas que você respondesse. Quando será retomada os centros, as atividades culturais por parte aqui no estado de São Paulo? E também o que o estado de São Paulo tem feito para auxiliar esses artistas que mais necessitam, os artistas independentes, no caso, que vivem basicamente as suas apresentações? Ótima pergunta. Acho importante dizer que o setor cultural e criativo é um dos mais atingidos pela crise gerada pela pandemia do novo coronavírus. As atividades presenciais nesse campo elas foram paralisadas, interrompidas da segunda para a terceira semanas de março, e boa parte dessas atividades está paralisada até hoje, né? E isso obviamente implica uma perda econômica muito relevante, né? Nós fizemos um estudo que estimou uma paralisia, uma interrupção de cerca de 5 meses e uma recuperação lenta e gradual de até 20 meses. E com isso nós chegamos a uma estimativa de perda da ordem de 34,5 bilhões de reais apenas na cultura do estado de São Paulo, né? Depois a FGV fez, em parceria conosco, um outro estudo, e esse estudo traz a seguinte conclusão, que nós só vamos retomar o mesmo patamar de geração de PIB da cultura e da economia criativa do Brasil de 2019 em 2022. Portanto, nós teremos aí realmente um processo longo. A queda foi imediata, a paralisação foi imediata, o baque foi imediato, mas a recuperação será necessariamente lenta e gradual, né? A FGV estimou um prejuízo, uma perda no Brasil da ordem de 68 bilhões de reais. Isso é compatível com o dado do nosso estudo, porque São Paulo representa 47% do PIB criativo do Brasil, né? Obviamente que essa é uma situação que preocupa muito o governo de São Paulo e, portanto, desde do início dessa crise, o governador João Dória nos deu a diretriz de atuar no sentido de mitigar o impacto da crise sobre o setor cultural e criativo de São Paulo e também preparar as condições para uma retomada mais acelerada, mais rápida do que o previsto. Então, nós tomamos uma série de iniciativas. Logo ali na terceira semana de março, nós lançamos uma linha de crédito de capital de giro com condições facilitadas e juros mais baixos do que o mercado, com cerca de 500 milhões de reais, voltada especificamente para empresas culturais e criativas e empresas de turismo, empresas pequenas e médias, sobretudo. Depois, em seguida, nós lançamos uma outra linha de crédito de capital de giro, aí de microcrédito, no âmbito do Banco do Povo, com 150 milhões de reais, operações de até 20 mil reais, aí pensando nas microempresas mesmo, MEIs, Eireles, etc., né? Nós também fizemos um movimento muito rápido de migrar todo o trabalho das nossas instituições culturais para o meio virtual. Então, nós encerramos, suspendemos as atividades da Pinacoteca de São Paulo, do Museu de Arte Sacra, das oficinas culturais, das fábricas de cultura, do Projeto Guri, enfim, da OSESP, da SP Companhia de Dança, etc. Nós temos no ecossistema cultural, né, do Estado cerca de 60 instituições culturais altamente relevantes. Para se ter uma ideia,
essas instituições culturais em 2019, as ações delas atingiram um público de 11 milhões de pessoas. Enfim, então, nós migramos o trabalho do presencial para o online, criamos uma plataforma chamada Cultura em Casa, onde nós passamos a disponibilizar conteúdos dessas instituições e passamos a licenciar também conteúdos de artistas e produtores independentes. Então, a plataforma, ela, de um lado, é um meio de ampliação do acesso da população a conteúdos culturais de qualidade, e, de outro, é também um reforço à difusão cultural e à geração de renda para artistas e produtores independentes. Nós também identificamos uma situação muito crítica em alguns segmentos, como, por exemplo, o circo, de emergência alimentar. Então, nós criamos um programa Alimento Solidário que distribuiu, ao todo, 14 mil cestas básicas para profissionais em situação de emergência alimentar, ou seja, pessoas passando fome, literalmente, durante, enfim, 4 meses, 3.500 cestas por mês, cada cesta dessas, dando conta das necessidades alimentares de 4 pessoas. Fizemos isso em abril, maio, junho e julho. E, finalmente, no início de julho, nós lançamos 3 programas de fomento: o PROAC Expresso ICMS, o PROAC Expresso Editais e o Juntos pela Cultura. Esses 3 programas reunidos, eles representam um investimento de 177,2 milhões de reais, recursos próprios do governo do Estado, na realização de 4.800 projetos culturais em todas as regiões do Estado. Esses projetos devem gerar 54 mil postos de trabalho e eles vão representar a injeção na economia do Estado, por conta daquele efeito multiplicador, né, que eu mencionei no meio aqui da nossa conversa, um investimento, ou um impacto econômico, melhor dizendo, da ordem de 267 milhões de reais. É, de longe, o maior investimento em cultura que o Estado brasileiro está fazendo este ano. E, como eu falei, o objetivo, de um lado, é mitigar o impacto da crise e, de outro, criar condições para que essa retomada seja mais acelerada, seja um pouco mais rápida do que o previsto. Mas, olha, a crise é brutal, é devastadora, é gigantesca e, obviamente, nós não temos capacidade de compensar uma perda de 34,5 bilhões de reais, né? Mas estamos fazendo o possível justamente porque entendemos a importância, a relevância do setor cultural e criativo e também o impacto que este setor tem na economia, na geração de renda, emprego e desenvolvimento. Nós estamos fazendo um grande esforço para elevar o investimento do Estado. Então, é um investimento recorde. Realmente estamos conseguindo colocar mais recursos do que colocamos ano passado no fomento à cultura. E agora nós estamos nos preparando para receber e destinar os recursos da Lei 14.017/20, a chamada Lei Aldir Blanc, que são recursos federais que serão destinados aos estados e aos municípios para investimento em cultura em 3 eixos: uma renda básica para trabalhadores da cultura que não recebem aquela ajuda emergencial do governo federal, que está em vigor, um subsídio a espaços culturais que tiveram que interromper as suas atividades por conta da crise gerada pela pandemia, e, finalmente, editais, chamadas públicas e prêmios, que são, digamos, o componente mais estruturante dessa lei, né? Essa lei foi uma conquista importantíssima. Esses recursos estavam parados no Fundo Nacional de Cultura e agora serão destinados efetivamente ao fomento cultural. Nós ainda não recebemos esses recursos, né? A lei foi aprovada, foi sancionada pelo presidente. Semana passada saiu o decreto de regulamentação. Esse decreto trouxe vários problemas que estão agora sendo discutidos e nós estamos aguardando
que os recursos sejam destinados aos estados e aos municípios. Aqui em São Paulo, nós vamos receber um total de 566 milhões de reais, parte disso para o governo do estado, parte disso para os 645 municípios, né? E esses recursos eles têm esse caráter anticíclico, né? Ou seja, de mitigar o impacto da crise e de criar condições para uma retomada mais acelerada, que é o que todos nós queremos. Em relação à retomada das atividades, finalmente, com isso eu encerro, o Centro de Contingência da Covid-19 do Governo do Estado de São Paulo, que é formado por 19 especialistas em epidemiologia, são médicos, cientistas, e esse é o órgão que toma todas as decisões relacionadas ao Plano São Paulo, né? Que é o plano de enfrentamento da pandemia e de retomada gradual das atividades econômicas e sociais. Pois bem, o Centro de Contingência do Estado recomendou que as atividades culturais e criativas podem voltar com total segurança a partir do momento em que cada município do Estado está há 4 semanas na fase amarela do Plano São Paulo, desde que, claro, sejam adotados os protocolos recomendados pelo Centro de Contingência. Esses protocolos foram todos publicados. Então, nós temos protocolos para teatros, para cinemas, para produção de filmes, para produção de espetáculos, para museus, para galerias, para centros culturais, para bibliotecas, etc. Tem protocolos para todas essas atividades, até para eventos, né? E, então, essa foi a determinação do governo do Estado. Na capital, a prefeitura teve outro entendimento e resolveu esperar que a capital entre na fase verde do Plano São Paulo. Mas há municípios que adotaram o entendimento do Estado. Então, por exemplo, na quinta-feira da semana passada, nós reabrimos um dos museus mais importantes do Estado de São Paulo, que é o Museu do Café, que fica em Santos. Ele foi reaberto, teve 850 visitantes entre quinta e domingo, e adotamos lá todas as medidas recomendadas pelo Centro de Contingência da Covid-19, medidas essas que fazem com que a experiência de ir ao museu seja uma experiência totalmente segura, todo mundo de máscara, medição de temperatura na porta, distanciamento de 1,5 m entre as pessoas, apenas 40% da ocupação do espaço, as visitas têm que ser feitas mediante agendamento e por aí vai, né? Higienização permanente de tudo, disponibilização de álcool gel, acompanhamento dos funcionários, exames nos funcionários e em suas famílias e por aí vai. Enfim, então, com a adoção desses protocolos, dessas medidas de prevenção, é perfeitamente seguro, neste momento, irmos a um museu, irmos a um cinema, irmos a um teatro. Agora, depende de cada prefeitura seguir ou não as recomendações do Estado e estabelecer em que momento as atividades podem voltar. Aqui na capital, portanto, voltarão quando a capital entrar na fase verde, o que deve acontecer em meados de setembro. Em outras cidades, na fase amarela, seguindo as recomendações do Estado, nós vamos, por exemplo, essa semana reabrir o Museu Felícia Lerner, que fica em Campos do Jordão, também com autorização da prefeitura, seguindo os protocolos e por aí vai. Agora, é fundamental que a gente retome essas atividades logo, quer dizer, inicie este processo. Ele será necessariamente um processo, como eu falei, lento, gradual, porque as pessoas precisarão ter confiança. Então, não quer dizer que você reabrir um cinema, no dia seguinte tem uma multidão na porta. Não vai ser assim, né? Vai ser um processo lento e gradual, mas ele precisa começar, né? Quanto mais cedo começar, mais cedo nós chegaremos nesse momento de retomar o patamar de 2019. E é importante dizer que, reabrindo na fase amarela, nós estamos em total sintonia com o que acontece nos demais países, nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, no Reino Unido, enfim, os melhores exemplos internacionais.